Gente, boa noite. É um prazer e uma alegria, claro, estar aqui com vocês. E, segundamente, nesse horário maravilhoso que a Falange Socorrista de Maria de Nazaré já nos abraça, já nos envolve. E a gente se sente, assim, muito, muito feliz, muito pleno. O nosso tema, o que a gente vem conversar com vocês... Tá lá, vamos lá, eu fiz um material, chega até aqui, tá bom? Beleza? Pensamento e vontade é o nosso título. E eu coloquei como subtítulo, realidade, criação do pensamento. Ora, isso é quase incomodativo. Como a realidade, ela é criação do pensamento. Os espíritos amigos, eles nos dão, através da codificação, toda essa explicação. Não só a codificação, com seus livros básicos, como os livros complementares, da série de André Luiz, a Joana de Ângeles, são amigos espirituais que trazem para a gente, dentro da codificação, toda essa abordagem. E é muito interessante que hoje a gente vê falar demais sobre isso, inclusive a motivação nesse tema veio da Selma, que me manda um vídeo em que ela mostra um fragmento do filme Quem Somos Nós. O filme Quem Somos Nós, que é baseado no livro, ele faz uma abordagem da física quântica, dizendo que nós estamos mergulhados numa enorme gama de possibilidades e que as transformações que a gente faz na vida têm a ver muito mais com o que a gente organizou do que simplesmente com o que vem de fora. Porque muitas vezes as coisas acontecem ruins para a gente, porque Deus quis assim. Bem, Deus sempre quer o melhor para a gente. Então, se Deus quis assim, Ele só quer coisa boa. Se Ele só quer coisa boa, certamente não foi porque Deus quis assim quando as mazelas acontecem. Foi porque eu construí dessa forma. Eu plasmei essa realidade. Eu construí ao longo das minhas encarnações acertos que eu preciso fazer. Então, não é porque Deus quer que eu faça, é porque eu construí. E para que eu possa ter o sucesso que Deus designou para mim, eu preciso fazer etapas. E ela coloca, ela vem nesse vídeo, que é o fragmento, está à disposição no YouTube, é só olhar. Quem Somos Nós, é bem interessante. O filme é um filme para ver algumas vezes, porque ele trata de situações muito diferentes da nossa realidade. Compreender que toda a realidade é construída por nós não é novidade. Essa lei da atração, o espírito que está na moda, né, que durante muito tempo esteve na moda e ainda se fala nisso, o espiritismo já fala há mais de 150 anos. Então a gente começa a pensar, né, o emaranhado. Vamos lá nesse emaranhado, que eu estou tecendo esse emaranhado. Vamos lá. Vamos no texto. O espírita não tem um evangelho próprio. Gosto muito de deixar claro fazer essa colocação, porque às vezes a pessoa fala assim, o evangelho segundo o espiritismo, é como se a gente tivesse criado um novo evangelho. Não, gente. O evangelho segundo o espiritismo são as passagens de Jesus, elucidadas, esclarecidas, comentadas, pelos espíritos amigos. Não se criou o evangelho. São algumas passagens que são abordadas, são comentadas, e a gente vem desses textos sagrados, que a gente pega, né, o Novo Testamento, basicamente, a vida de Jesus e a passagem dele, e os comentários dos amigos que estiveram com ele, e de alguns que não estiveram, como, por exemplo, Paulo, a gente sabe que não estiveram, mas tem acesso. Lucas, então são amigos que não estiveram diretamente, mas que nos trouxeram notícias porque foram os grandes repórteres da época. E olha lá, alguns fragmentos. Em Mateus, Provérbios e Tessalonicenses. Vamos lá. Em Mateus 23, 26, a gente vê, fariseu cego, limpe primeiro o interior do corpo e do prato, do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Gente, metáfora clara. Se eu quero coisa limpa na minha vida, a limpeza tem que ser feita dentro do meu coração. Prato e copo é apenas metáfora. Eu preciso, para que eu possa ter um exterior de melhor qualidade, melhor visão e melhor alegria, eu preciso estar por dentro de mim plena. Então, limpa. Se eu estou limpa, meu
exterior demonstra essa limpeza. Se eu ainda estou precisando acertar os ponteiros, que seriam quem? Todos nós. Por isso as nossas doenças, nossos sofrimentos, as nossas dores, porque nós estamos em processo ainda de limpeza acontecendo. A limpeza ainda não está pronta, mas está lá, olha, texto sagrado. Em Provérbios nós vemos, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha que óbvio. Coração aí, não está falando órgão. Quando a gente fala do pensamento, a gente está falando só de cérebro. Nós estamos falando, olha lá, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque as fontes da vida procedem lá. Esse coração é o quê? Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos comportamentos, que estão todos ligados. Sentimento que puxa, né? Pensamento que puxa sentimento, que puxa comportamento. Então, se isso aí está guardado, vai proceder uma fonte de vida boa. Se nós estamos deixando as coisas equivocadas, vamos ter uma vida complicada. Nas cartas, né, de Paulo, a gente vê, vocês todos são filhos da luz. Isso é muito lindo. Olha claro. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Então Deus não quer o nosso sofrimento. Se a gente ainda sofre, é porque nós somos resistentes às transformações. Mas nós somos filhos da luz. E tudo nosso, não somos da noite nem das trevas. Não é para sofrer. Não é para chorar. É para ser feliz. É para encarar a vida que eu vou organizar. Se eu não estou satisfeito com a vida, mudo o rumo, mudo o pensamento, que eu faço mudanças exteriores. Eu tenho opção. Né? E está ali, né, nos textos bíblicos nos dizendo isso. Aí nós temos na Gênesis, que aliás é um capítulo maravilhoso, o capítulo 14. Eu sempre indico às pessoas que é a grande chave de tudo, e o Quem Somos Nós basicamente foi lido, né, nesse texto maravilhoso, capítulo 14 particularmente. Olha lá. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Né? Só que nós somos espíritos, não somos? Ou eles estão falando só dos desencarnados? Encarnados também. Nós somos espíritos com esta veste carnal necessária para o nosso aprimoramento. Mas não faço trabalho só com a mão. Eu também faço trabalho com a mente. Aliás, a maior parte do trabalho eu faço com a mente. Por quê? Porque quando eu durmo, o corpo repousa. O corpo precisa do refazimento. Mas a minha essência pode vagar por aí fazendo o que quer. A gente pode ir para a treva, como a gente pode ir para a luz. A gente pode ir para a farra, como a gente pode ir para o trabalho. Por isso é tão importante as nossas preces de final de noite serem exatamente, não é pensamento e vontade? Eu penso, eu desejo, eu transformo. Isso é que está lá. Né? Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção. Outras são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. Se a espiritualidade que está fora do corpo consegue pensar numa área, e essa área, quer dizer, essa música, ela começar a reverberar e tocar, os desencarnados podem fazer isso com tranquilidade, estão fora do corpo, mas também nós podemos fazer isso. Muitas vezes a gente tem um desejo de alguma coisa, o nosso coração está pedindo algo, mas a gente não acredita que é merecedor. Aí a gente já começa a dizer assim, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? E se acontecer isso ou aquilo outro? Olha o que os espíritos disseram para a gente. Algumas vezes, essas transformações, que é a manipulação do fluido, resultam de uma intenção. Eu quero aquilo ali. Mas outras são produtos de um pensamento inconsciente. Se eu não me julgo merecedora de algo que eu posso obter, eu posso fazer um gol contra. Eu posso começar, sem querer, sem intenção, começar a atrapalhar meu próprio projeto de vida. Porque eu posso manipular pensamento. Né? Pensamento, matéria e movimento, que depende da vontade.
Então, olha que coisa de responsabilidade. Ah, minha vida nada dá certo. Então, sinto muito. Não vai dar mesmo, porque você está profetizando isto. Mesmo falando, às vezes, com medo. Ai, será que vai dar certo? Vamos nos envolver em pensamentos de sucesso. Em pensamento de prosperidade. Quando você fala de escassez, vem escassez. Quando você fala de prosperidade, vem prosperidade. Você pode manipular a sua realidade, sim. Se sentindo filho da luz, se sentindo merecedor, tá lá, gente. Não preciso nem voltar. Recentemente eu li ali. Filhos da luz. Merecedores de tudo. Herdeiros do Pai. Com o DNA do Criador. Divinos que somos. Então nós merecemos felicidade, merecemos ter uma boa casa, merecemos ter uma boa vida, merecemos saúde, mas nós acreditamos nisso? Nós acreditamos nesse poder do nosso merecimento? Ou nós estamos tão envolvidos nas culpas das mazelas passadas que acreditamos que merecemos o sofrimento e a dor? Nós não merecemos, nós precisamos passar para que a gente aprenda. Mas eu posso romper a hora que eu quiser o ciclo através do mansidão de amor. Quando eu começo a vibrar no positivo, na amorosidade, na caridade, no bem-querer, e essa bem-querência, ela precisa ser para mim. Eu preciso me sentir amado por mim. Porque por extensão eu passo a amar as outras pessoas. Porque quando eu começo a amar demais o outro e esqueço de amar a mim, eu começo a cobrar do outro que me ame. Mas como? Se eu mesmo não me amo, se eu mesmo não cuido de mim. E nós temos que tomar cuidado para que a gente não seja um grande cuidador, descuidador de si. Porque se eu não estou olhando para mim, ninguém está olhando. Se eu não me sinto merecedora de ser amada, eu não serei. Se eu não me sinto merecedora de receber a abundância divina, eu não receberei porque eu já estou vetando. Então nem sempre a questão é de intenção. Às vezes é um pensamento inconsciente. Por isso tem que tomar cuidado. Quando a gente começa a dizer, será? E se acontecer isso? Se acontecer aquilo? Poxa, está desejando? No outro dia uma pessoa falava assim para mim, eu vou tentar isso, mas eu acho que não vai dar certo. Eu falei, então nem tenta. Porque você já está profetizando o insucesso. Vou tentar isso e vou conseguir porque sou merecedor e estou fazendo o melhor que posso. Eu não sou perfeita ainda, eu estou no processo de perfeição. E eu mereço tudo que eu desejo. É o pensamento, a vontade, transformando a realidade. Não estou inventando isso não, está lá no Espírito. Vai ler o capítulo 14, está tudo isso lá. Ali, na Gênesis ainda. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Olha só, gente. Maus pensamentos. A gente interpreta isso como se eu estivesse pensando mal do outro. E as pessoas esquecem que às vezes eu estou pensando mal de mim. Eu não estou achando que eu tenho competência para aquilo. Eu estou mergulhado nas minhas dores, no meu sofrimento, nas minhas culpas, nas minhas tristezas, que eu começo a criar pensamentos que vão corromper os fluidos espirituais. Porque os fluidos materiais nós estamos vendo, estamos aqui, encarnados, eu estou olhando vocês materialmente, vocês estão me olhando materialmente. Só que muito mais do que isso, não é visível aos olhos, mas ele é perceptível. Por quê? Porque tem gente que você gosta de ficar perto, não é verdade? E tem gente que você quer manter uma certa distância. Como? Eu não estou vendo nada. Não tem nada em volta daquela pessoa dizendo para mim, olha, estou sentindo uma coisa, não sei, um médium vidente ou alguém que está com imaginação muito fértil, eu senti um negócio meio escuro, e às vezes nem é escuro, às vezes é claro. Porque ainda vem a questão aí dos nossos dias de vida, achar que só o escuro é que é tenebroso, né? Então, na verdade, aquela pessoa pode até estar com uma luz excessiva e incompatível com a tua, por isso você não se sente bem. Não é porque o outro às vezes está mal, não, às vezes é você que está mal, e ficando perto daquela pessoa, você sente um certo incômodo. Então, você tem que olhar para si. E aí, olha só, maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais. Eu sou um ser material, agora, nesse momento, mas em essência eu sou um ser espiritual. Com todas as camadas que me levam da densidade do corpo físico até eterização desse ser imaterial que é o espírito que sou.
que transcende o tempo e o espaço, que pode ir para qualquer lugar, desde que a sua competência moral possa te levar. Então, se eu sou essa pessoa com tantos centros de força, né? Vamos lá, nós temos 7 centros de força básicos. Lembram? Vamos lá. Nos estudos, aquele livro Estudos Espíritas, né? Está bem claro, né, no Divaldo, que os 7 principais centros de força. Né? Então vamos lá, do topo da cabeça até o mais embaixo. Coronário, cerebral, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico. Então nós temos esses 7 centros, que eles são vórtices de energia, que organizam tudo isso, mas esses são os principais. Porque em todo o corpo tem esses pequenos vórtices de energia que vão sendo canalizados para esses principais. Se eu estou com dores e sofrimentos, eu começo a paralisar o movimento desses vórtices. Aí eu acabo tendo pensamento. É muito interessante quando a pessoa fala assim, minha família toda morreu do coração, então já sabe que eu... Como assim? Você já está maculando o seu cardíaco só de dizer isso. Você já está mostrando uma fragilidade. Como? Você pode, inclusive, não estar totalmente identificado espiritualmente com aquela família. Pode ser todo mundo ter morrido do coração e você não tem nem nada do coração. E você quase se sente culpado porque todo mundo é cardíaco, menos você. Mas aí entram culpas ancestrais que vêm nos acompanhando ao nível das nossas encarnações, que nós não estamos aqui de primeira encarnação. Se nós não teríamos o que nós temos em termos de acervo. Às vezes a gente lê um livro, no outro dia eu estava lendo uma obra, aí eu falei assim, parece que eu já li isso. Eu estava lendo pela primeira vez, mas talvez eu desdobrada tenha estudado, e outros momentos históricos vividos eu tenha estudado aquilo, e quando eu dou de cara, eu lembro. Porque é um acervo meu. Eu não perco acervo. Então, ontem um estudante lá na doutrina, a gente estava no grupo de estudo, ele estava perguntando, Tereza, me diga assim, se as pessoas não retroagem, como você me explica o ovoide, por exemplo? Como é que aconteceu? Como é que um espírito que ele leu numa obra de André Luiz, né, uma coisa do ovoide, uma coisa da animalização, na verdade, aquele espírito, ele não retroagiu. O que ele tinha de acervo continua sendo dele. Naquele momento, ele está plasmando um corpo ovoide, plasmando um corpo animalizado. Quando ele encontrar novamente o caminho da luz, o corpo físico bom e saudável dele será restabelecido, porque ele não foi perdido. Dá para compreender isso? Por isso que a gente diz que a nossa doutrina não anda para trás. Você estaciona. E às vezes você faz tão mal a você que você pode até se transformar numa figura animalizada. Mas não foi porque você perdeu a potência, é porque momentaneamente você acreditou que era aquilo que você merecia. Então nós vamos ter que começar a trabalhar uma conquista da autoestima, da nossa luz crística, que todos têm, porque foi isso que foi colocado dentro da gente. O DNA do Criador está em nós. Então nós somos pessoas de grande poder e não precisamos corromper os nossos fluidos. Então vamos lá, no Evangelho segundo o Espiritismo diz: os seres encarnados e desencarnados estão mergulhados no fluido universal, que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Está lá, né? No capítulo 27. O que ele está dizendo? Encarnados e desencarnados, todos estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Nós temos 3 princípios básicos: Deus, Espírito, matéria. Se não é matéria nem espírito, é Deus. Então, o fluido cósmico universal não é espírito. Confere? Não é Deus. Portanto, é matéria. É matéria densa como essa cadeira, como o meu veículo físico? Não. Existe uma gradação muito interessante de fluidos e de densidades materiais. Desde essa cadeira, desde a pedra, passando pelos corpos, passando por matérias sutis e por várias camadas. Não falamos dos centros de força?
E as camadas que vão entre o meu corpo físico até chegar ao espírito, que hoje a gente no espiritismo chama de perispírito, com várias camadas semimateriais. O corpo é material, um duplo etérico seria mais material, e vai se sutilizando até planos mais próximos do espírito, que ainda são materiais. E isso é manipulável por nós, encarnados e desencarnados. Espera um instantinho, Tereza, eu estou entendendo em desencarnado, mas como encarnado? Se eu quero emagrecer, simples, faço uma dieta. É fácil entender. Começo a excluir isso, excluir aquilo, corto isso aqui, corto aquilo lá, boto aquela outra comida. Não é verdade, gente? Quando a gente se propõe a emagrecer. Então agora a gente vai começar a fazer uma outra coisa. Eu quero plasmar um corpo melhor fluidicamente. Eu não falei de pensamento e vontade? O que eu tenho que começar a fazer? Mudar pensamento. Incluir a prece. Incluir as coisas boas que eu vou falar, o que sai da boca. Eu também ouço e acredito. Eu vou começar a me envolver em otimismo. Eu vou começar a abençoar. Eu vou parar de reclamar, porque quando eu reclamo, eu estou criando um fluido negativo, porque eu estou me envolvendo em negatividade. Quando eu reparo o outro, quando eu critico o outro, quando eu julgo. Então é claro que eu começarei a fazer um regime de limpeza fluídica, tomando cuidado com o pensamento, tomando cuidado com a palavra, tomando cuidado com o que eu vou plasmar. Parar de dizer que eu não consigo, para dizer eu tenho poder, eu consigo sim. Porque está lá, se eu tenho, o fluido é impulsionado pela vontade, e a vontade não é veículo do pensamento? Então, mudando a minha vontade, ao invés de me vitimizar e dizer que eu sou, coitado de mim, imperfeita, né? Porque às vezes o vitimismo cria em nós a falta de poder. Eu fico na vítima. Ai, mas eu errei tanto. Amigos, quero que levante a mão agora quem não errou. Ué, nenhuma mão? Né? Nós erramos. Erramos no passado e continuamos errando. Quem já errou hoje? Poxa, uma palavra mal proferida, um pensamento equivocado. E aí a gente constrói culpas porque pensou, não, eu pensei porque ainda estou em construção. Eu ainda penso assim, mas já vou mudar a minha faixa vibratória, porque essa é a minha vontade, e a vontade comanda o pensamento, que comanda a realidade. Quando o pensamento, continuando no Evangelho, quando o pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, olha que bacana, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Agora, de encarnado para desencarnado, a gente compreende. A oração, a conexão. Mas é de encarnado para encarnado? E desencarnado para desencarnado? Não é da mesma forma? É pensamento conduzindo. Então, se eu penso... Quem já não teve essa percepção? Pensou em alguém, a pessoa mandou um WhatsApp, ou ligou, ou fez algum contato, te marcou no Facebook. Sei lá. As pessoas fazem coisas, né? Porque elas captam. Porque isso vai através de correntes vibratórias de sintonia. Então, por exemplo, eu estou lá no trânsito. Hoje a gente assistiu palestra sobre trânsito, né? Então, eu vou trazer uma questão do trânsito. Eu estou no trânsito e eu me aborreço porque alguém me fechou e manda um dardo envenenado para essa pessoa. Primeiro, se eu mando um dardo envenenado, a primeira pessoa que eu estou atingindo com o dardo, quem é? Eu. Se eu pensei, eu já me contaminei com o mau pensamento. Mas aquele motorista que me fechou, estava ouvindo quanta luz neste ambiente. Olha esta pessoa, estava tão distraído que nem viu que me fechou. Ele está tão envolvido em amorosidade que a minha seta faz o quê? Vai lá e faz o quê? Bumerangue. Volta. Uma volta cheia de força.
Porque ele está no poder da pureza, da prece, da oração, da vibração. Ele cometeu um deslize. E eu, por conta do equívoco dele, cometi um maior. Ele, por falta de cuidado, desatenção, não estamos tirando dele o equívoco. Mas o meu, que já sou esclarecida, é maior. Porque a responsabilidade do conhecimento nos dá uma responsabilidade de ação diferente. Porque eu sei. O outro é ignorante. Então a ignorância é uma bênção em alguns momentos. Porque tira da pessoa mais a culpa do que para mim que sei. Aí se eu compreendo, digo, tudo bem, agora eu vou fazer uma prece por ele. Vou rapidamente fazer uma prece. Eu mudei a faixa vibratória. Eu fiz uma outra conexão. E aí eu fico assim, mas olha só, olha como é que eu ainda faço besteira, olha como é que eu reclamo, olha só você trabalhando a culpa. Olha você jogando mais dados em você, porque você já fez o mal feito e ainda fica se culpando. Quando, gente, o mal feito for feito, só nos resta uma opção. A gente se perdoar. Aí a gente diz assim, ok, pequei, não pecarei mais. E segue a vida. Porque nós também temos que aceitar os nossos equívocos. Porque se a gente se cobrar excessivamente, a gente faz o quê? Maltrata o psiquismo. E quando a gente maltrata o psiquismo, a gente maltrata o veículo físico. Porque está tudo ligado. Está tudo ligado. Então se eu fico na culpa, no sofrimento, na tristeza, daqui a pouco eu estou com uma gripe, uma gastrite, eu estou com a dor nas costas, alguma coisa vai acontecer comigo. Eu vou mudar a minha forma de agir porque eu contaminei meu veículo físico com o mau pensamento. Tá lá, né, gente? Ó, a força do pensamento. Como a gente pode enviar isso, né? A ação dos espíritos sobre os fluidos, está na Gênesis também. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância direta e capital para os encarnados. Desde o instante em que tais fluidos são o veículo do pensamento, que o pensamento lhes pode modificar as propriedades, é evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os colocam em vibração, modificados pela pureza ou impureza dos sentimentos. Eu ilustrei ali com argila, porque isso depende de nós. A qualidade, olha lá, pode modificar as propriedades. Se eu posso modificar, eu modelo. Eu acordei hoje de mau humor. Percebi que estou de mau humor. Aí eu começo a mudar minha faixa vibratória. Olha eu modelando. O pensamento não é meu? Quem é protagonista da nossa vida, gente? É o vizinho? A culpa do meu filho que me aborreceu é do meu marido. Não, gente. A culpa nunca é do outro. Se a gente comprou a ideia, ela passa a ser nossa. Se o marido te aborreceu, a esposa te aborreceu, o filho te aborreceu, isso é algo que você vai ter que digerir. Porque ele pode ter feito o que ele quiser e você tem que ficar tranquilo. Ou ele pode ter feito qualquer coisa boba, tipo largou a toalha em cima da cama e te deixou completamente desestabilizado. Às vezes uma coisa pequena. Sujou a toalha, você já se desespera. É só uma toalha. É só uma mesa suja. Mas você cresce aquilo numa quantidade que faz com que o teu pensamento, que pode ser manipulado a hora que você quiser, você começa a criar uma vibração ruim. E ao invés de educar, você deseduca. Porque você grita, você fica desequilibrado, você cria uma situação de conflito, você ofende, magoa. Porque o outro dia uma pessoa dizia isso. Mas são meus parentes, tem mais que me aguentar. Ora, como assim? São teus parentes, você os ama. Por que tem que maltratá-los? Lá fora, eu sou uma pessoa legal, mas quando chego em casa, eu solto as frangas. Opa! É para soltar as frangas dentro de casa? Não, gente. É para tratar quem está perto com o mesmo desvelo, carinho e atenção que eu trato os demais. Porque eu crio faixas também negativas dentro de casa. Tipo, lá vem mamãe reclamando. Lá, e papai já vai começar a gritar. Olha como é que você cria já uma expectativa do péssimo. Aí, surpreendentemente, você não grita. Surpreendentemente, você não dá ataque nenhum.
Aí, opa. E às vezes até funciona bem. Ah, você vai deixar a toalha aí? É você que vai dormir numa cama que pode estar contaminada mais tarde, que vai ficar molhada aí o dia inteiro, né? Rapidamente ele vai tirar. Talvez se você grite e manda tirar, não tire. E às vezes o desequilíbrio muito mais deseduca do que educa. Se caiu, limpe. Se sujou, deixa. Vamos ver, faz um teste. Agora, se você sempre faz tem sempre as mesmas atitudes, a pessoa também terá as mesmas respostas. Ação e reação. Vale para a vida, vale para tudo. Aí, esse livro fantástico, Ação e Reação, no capítulo 4, estamos ainda longe de conhecer todo o poder criador e aglutinante encerrado no pensamento puro e simples. Ainda não temos o pensamento puro e simples, né? Num segundo, as palavras e as imagens podem ser irradiadas e captadas simultaneamente. Depois de atravessar imensos domínios do espaço em fração infinitesimal de tempo. Olha só, gente. Tá lá. Palavras e imagens podem ser irradiadas e captadas. Quando eu penso mal, eu faço isso imediatamente. E é claro que eu não fico incólume a isso. Maus pensamentos geram círculos viciosos de maus pensamentos. Aí quando a gente sofre, a gente culpa o vizinho, o marido, o filho, todo mundo, menos a gente. Mas quem pensou? Quem pensou indevidamente? Nós. Continua. Imaginemos agora o pensamento força viva e atuante. Olha que coisa linda, de pensamento é força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz, emitindo por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias. Aí uma pessoa fala assim para mim, nossa, eu atraio tanto invejoso. Por que será? Será que não habita em você o germe da inveja? Disfarçado? Só chega perto de mim gente desonesta, o que é que eu estou atraindo? Que componente meu está atraindo isso? Reflexões importantes, porque está ali. Pensamento é forma viva e atuante. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos. Está lá, ida, volta, ida. É o tempo inteiro, é ciclo. Né? É cíclico e é ciclo de vida. Está lá. Leiam carinhosamente, né, o Ação e Reação. Esse capítulo 14, então, fala bastante de pensamento. Voltamos na Gênese, agora no capítulo 1. O Espiritismo não estabelece como princípio absoluto, senão o que se acha evidentemente demonstrado, ou que ressalta logicamente da observação. Isso aí, só para eu vender a ideia. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. A gente já pegou o Espiritismo nos equívocos? Se pegar, ele diz assim, tudo bem, fique com a ciência. Né? Fique com a ciência. Porque Deus está comandando a evolução. Física quântica e espiritismo. Física quântica, ela não está contra, ela está a favor, ela só está provando, a gente está adorando, né? Está só provando. Só está provando. As experiências do Masaru Emoto, daquele japonês com as experiências da água, embora não comprovadas cientificamente com o martelo da ciência, vem comprovar o que o Espiritismo já diz. Aí, o Espiritismo e a ciência se complementam um pelo outro. A ciência sem o Espiritismo se encontra na impossibilidade de explicar certos fenômenos unicamente pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, lhe faltaria apoio e controle. O estudo das leis da matéria deveria preceder ao da espiritualidade, porque é a matéria que fere, primeiramente, os sentidos, claro. Aí eu gosto muito dessa fala do Einstein. A ciência sem religião é manca, a religião sem a ciência é cega. Isso é lindo. São complementares, não são antagônicas. Né? Então a ciência e fé juntas.
O pensamento, gosto muito de estar naquele livro Autodescobrimento, que é da Joana, da série psicológica, um livro fantástico, muito bacana. O pensamento não procede do cérebro, durante muito tempo se achou isso, né? Este tem a função orgânica de registrá-lo e, vestindo-o de palavras, externá-lo. Penso e falo. Como por intermédio da arte nas suas incontáveis apresentações. O pensamento é exteriorização da mente, que independe da matéria. E, por sua vez, é originado no espírito. O pensamento não é da matéria, o pensamento é da essência. Então não vem com esse negócio assim, eu quis falar uma coisa, falou outra. Não, você pensou e falou. Pode ter mandado mal, mas que pensou, pensou. Então começa a modificar o pensamento para não falar tanta bobagem. Porque o que sai da boca, né, é o que está cheio o coração. O espírito possui a faculdade mental que expressa o pensamento em todas as direções, utilizando-se do cérebro humano para comunicar suas ideias com as demais pessoas. Já está provado cientificamente, é bacana, que a gente é capaz de fazer comunicações telepáticas. Mas nós podemos? Não acreditamos. Quando acreditarmos, poderemos nos comunicar. A gente já viu isso várias vezes no cotidiano, mas não acredita. Pensa, a pessoa aparece. Eu penso numa coisa e encontro aquilo. Todo mundo tem histórias para contar. Só que a gente não acredita no nosso potencial. Porque nós temos um potencial muito grande, porque nós somos os seres divinos da criação. Está nesse livro, no Autodescobrimento. Aliás, a série psicológica da Joana é fantástica. Aí no Missionários da Luz fala que eu achei muito bacana. Primeiramente a semeadura, depois a colheita. Alguém tem uma dúvida? Nenhuma. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe um ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações. Os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Olha o ciclo. Pensamento, sentimento, comportamento. A palavra é uma forma de comportamento. E tudo isso vai expressar a minha organização de pensamento e de sentimento. Então, é claro que nas moléstias da alma existe um ambiente. Quem cria o ambiente que vive? Nós mesmos. Eu tenho o trabalho que eu plasmei. Eu tenho os companheiros que eu plasmei. Eu tenho o corpo que eu plasmei. Se quer coisa melhor, plasme melhores pensamentos. Está na doutrina. Vivemos num turbilhão de galáxias e galáxias. Somos viajantes do espaço, habitantes do universo, em busca da perfeição. E o nosso destino é a felicidade plena. Olha que coisa linda, gente. Todos nós somos naturezas, somos vida e abundância. Está naquele Renovando Atitudes, que é uma série psicológica também do Hamed, que é do Espírito Francisco, do Espírito Santo Neto, né, do médium. E aí, as dores da alma, os prazeres da alma. Esse Renovando Atitudes é que eu sugiro que comece por aí. Porque ele faz muitas reflexões interessantes, toda à luz da doutrina. É uma série psicológica, como a da Joana de Ângeles, com, vamos dizer assim, uma simplicidade bastante interessante. E é poético, escreve muito lindamente. Vivemos num turbilhão de galáxias, somos viajores do espaço, é maravilhoso, estamos aqui. Não obrigatoriamente somos daqui, nem ficaremos aqui. Vai depender tudo da nossa construção de pensamento. Porque o pensamento vai gerar as transformações que eu desejo. Ou eu sigo a Terra no avanço, vou para mundos superiores ou para mundos com mais dificuldade. A escolha vai ser nossa. Porque é o pensamento, o desejo, a vontade que vão plasmar o nosso futuro como eles plasmam o nosso presente. E uma coisa bem bacana, né? Conhecimento empodera e liberta. O conhecimento, o estudo, quando a gente vê que o fluido é emanação de mim, eu sou uma criação fluídica, para que eu possa ter este corpo, eu plasmei isso junto com os espíritos amigos que me ajudaram. E tem uma característica que eu acho que a gente começa a mudar o nosso discurso. Ao invés de pedir, por que a gente não começa a trabalhar gratidão? Em vez de dizer assim, Deus, me dê um emprego melhor. Por que eu não digo assim,
Gratidão pelo que eu tenho. Estou pronta para receber a abundância de algo superior ao que tenho. Mas eu, em vez de reclamar o que tenho, eu agradeço. Em vez de reclamar o meu corpo, eu digo gratidão por esse corpo. Eu posso torná-lo mais sadio e mais belo. Em vez de reclamar do meu marido, eu digo, poxa, esse é o marido que eu precisei até hoje, mas eu posso ter o marido melhor. Nem trocando de marido, eu posso fazer com que ele, através da minha mudança, se torne um ser melhor. A mulher pode ser melhor quando ela vê o marido sendo melhor. Os filhos ficam melhores quando eles veem os pais sendo melhores. Porque isso é uma cadeia fluídica, nós estamos mergulhados em fluido, não é? Coisas positivas vão nos trazer coisas positivas. Reclamações e queixas fazem com que as criações fluídicas ao nosso redor baixem um nível vibracional. E daqui a pouco eu não tenho consciência nem de que a realidade é minha. Aí eu culpo Deus. Poxa, Deus me criou assim. Não, Ele te criou perfeito, maravilhoso, lindo, com todas as potências para a perfeição absoluta. Perfeito como, Tereza? Perfeito do jeito que você pode ser. Cada um de nós é perfeito do jeito que pode ser. Agora, o esforço, como está lá no Homem de Bem, que todo mundo conhece a passagem, o esforço vai depender do quê? Da tua vontade. A tua vontade vai fazer a modificação do pensamento. Aí você vai poder gerar uma realidade melhor. Vibra na paz, vibra na luz. Em vez de esperar já mal do filho, do sobrinho, do marido, da esposa, começa a envolvê-lo em amorosidade, começa a trabalhar a abundância e a gratidão. Sempre pode ser pior, gente. Mas nós podemos criar uma forma melhor em gratidão. Agradecendo o que eu tenho, porque o que eu tenho é que me ensina. O que eu tenho é o que me ensina, meu professor, é o que eu vivo. Aproveite esse grande professor que é o tempo e use-o a seu favor. E a vibração de luz vai nos circundar. A vibração de luz vai nos envolver e vai transformar a nossa realidade. E aí a gente volta para o início. Uma melhor vida depende de um melhor pensamento. O melhor corpo depende de um melhor desejo de ter este corpo. Bem, o assunto é grande, o assunto é para um seminário, né, de longa duração. Foi só uma degustação para causar algum certo incômodo, né, e que a gente possa ter tido esses momentos que para mim foram agradáveis, né, com tantos olhares carinhosos que eu recebi, com tantas concordâncias, né, e com tantas reflexões que eu pude ser, vamos lá, que eu recebi com esse estudo. Esse estudo mexeu, né? Esse estudo mexe comigo, como ele mexe com todo mundo, porque a gente se sente com poder, tanto para construir o bem como para construir o mal. Mas a gente já fez muito mal, agora está na hora de virar a mesa. E que a gente possa, que essa luz do Pai, do DNA do Pai, ele se incorpore em cada pedacinho do meu ser e eu me torne um ser melhor, porque isso só depende de mim. Que Jesus nos envolva, nos abençoe. Muita gratidão por estar aqui.